Já acho que boa noite já, né? Pronto, não estava conseguindo ligar o microfone, mano. Canal para todos e tal. Vou tentar sistematizar aqui um pequeno resumo que eu fiz sobre o livro do Cori. Então é o seguinte, a guerra híbrida tem a ver com outro tipo de conceito de dominação pelos países centrais, imperialistas, né? Já que talvez eles estejam vendo que é muito caro você colocar toda aquela máquina de guerra anterior que eles sempre usaram para desestabilizar aquele regime político que eles não que não segue a lógica do que eles querem fazer. Então, dentro desse conceito, o livro Guerras Híbridas do Andrew Corillo, ele sistematiza como se dá isso e centraliza nos dois casos centrais, muito famosos, que é o caso da Ucrânia e da Síria, que ainda está em jogo, né? Vamos dizer assim. Então ele começa o seguinte: lá no início, ele fala sobre teorias geopolíticas em relação a guerras híbridas, dizendo que essa região ao redor da Rússia atual é uma região chave de domínio mundial, né? Então, é uma região que está tentando, junto com a Rússia e a China, tentando ter uma outra polaridade política no mundo, né? Para se contrapor aos Estados Unidos e aos aliados. Então, o conceito de guerra híbrida é essencial para os inimigos dessas nações, porque existe uma série de estados ao redor, principalmente da Rússia, que serve como laboratório para a implementação dessas guerras não convencionais, dessa estratégia de guerra híbrida dentro dessa questão de guerras não convencionais. Então, no livro, ele mostra algumas teorias também políticas e uma interessante que eu vi, que é uma teoria chamada Teoria dos Cinco Anéis, onde eles vão entrar dentro do país batendo forte em cinco situações, com as lideranças políticas, com as bases do sistema, com a infraestrutura, dentro da população, na questão ideológica, e usando alguns mecanismos de combate que não são, vamos dizer assim, é um mecanismo, como o nome está falando, híbrido, são mecanismos que utilizam várias formas de combate para desestabilizar esses governos. Vamos dizer assim, para eles não entrarem diretamente nesses governos, nesses estados, eles vão tentar também passar por estados próximos que vão servir como uma espécie de ponte para o ataque, para a desestabilização dentro desses estados, que no caso seria a Rússia, né? Analisando a questão das guerras híbridas, isso tudo está em outros contextos de análise. Por exemplo, Naomi Klein, Doutrina do Choque, quem já viu o documentário vai confirmar o que eu estou falando. A revolução não será televisionada também, e centraliza a questão na Venezuela, né? E outra coisa que me chamou a atenção é que o autor citou um escritor atual aí, chamado Robert Greene, que ele tem um livro chamado As 48 Leis do Poder, ele tem mais dois, Arte da Sedução e as 33 Estratégias de Guerra, que parece ser um livro como se fosse uma espécie de Maquiavel do século XXI, né, vamos dizer assim, e que vários políticos começaram a ler, né? Mas aqui no Brasil, eu notei que um que citou esse cara foi o Dória, lá em São Paulo. Então, parece essa estratégia, parece que, vamos dizer assim, a esquerda, a esquerda em geral, parece que ela esquece de leis básicas da política, né? Que estão aí, né?
que eu estava falando lá no grupo, quem confirmou o negócio lá no grupo, quando veio aquele papo sobre os erros da Dilma, do PT, lá na época do golpe de 2016, que parece que a Dilma não leu droga nenhuma de Maquiavel, se tivesse lido as coisas, de repente estaria um pouco diferente do que aconteceu. Mas, voltando a essa situação, ao redor do livro, ele dá várias ideias a respeito de como os povos dentro desses países que vão servir de ponte são cooptados e dentro desses países mesmo que vão ser desestabilizados, mexendo com a população, mexendo dentro da cultura, dentro das questões ideológicas. Mais ou menos o que acontece agora no Brasil, um exemplo, quando o governo atual mexe nessas questões ideológicas o tempo todo, bate nisso para manter o séquito de grupo dele em polvorosa sempre, né? Isso é algo que já é falado para aquele maluco lá dos Estados Unidos, Olavo de Carvalho. Parece que estão seguindo tudo que o Olavo falava, né? Então, dentro dessa questão aí, por que a guerra híbrida é uma guerra interessante para quem está querendo manter esse governo multipolar, não multipolar não, unipolar, que são os Estados Unidos? Porque quando você desestabiliza estados perto dessa zona importante que mexe, que é a União Euroasiática, vamos dizer assim, da China com a Rússia, quando você mexe naqueles países em volta, Uzbequistão, Cazaquistão, os países bálticos, então, que são até citados no livro, você deixa a Rússia, como a Lozuna até fala no livro do Stalin, deixa a Rússia, como era a União Soviética, sempre na defensiva contra os ataques imperialistas, né? Então, é um conceito, são estratégias de guerra que você vai gastar bem menos e talvez você vai ter uma força muito maior porque mexe com a estrutura psicológica daquele gado lá, que vai junto, que acredita nas famosas fake news e tudo isso que está sendo posto nesses combates que nós temos hoje em dia, né? Então, a partir disso, quando chega no capítulo 4, que ele chama a ponte, né? Para quem leu e tal, a ponte, ele já mostra que tem um cara chamado Gene Sharp, que é um cara que mostra como essas revoluções coloridas são feitas dentro dos países mesmo, né? Então tem até um documentário também desse cara. Tem alguém que já viu aí, o Gene Sharp. Só que é o seguinte, quando a guerra, o autor deixa claro o seguinte, quando a guerra não convencional, quando a guerra híbrida não atinge os objetivos que eles querem, é claro que o objetivo de guerra convencional nunca está totalmente afastado, né? Para usar o poderio de guerra para subjugar aqueles países, né? Então, só que como é um conceito novo, como é um conceito assim que é pouco estudado ultimamente, muito ultimamente, né? Até agora, né? Pouco estudado, é um conceito ainda muito disperso, até muitas vezes pelo grupo de esquerda, que a esquerda parece que não analisa, muita gente da esquerda não analisa muito a questão geopolítica, né? Quando a geopolítica é um conhecimento essencial para analisar os fatos que estão acontecendo nas nações, né? Não só no Brasil, né? A questão de conflitos mundiais, a questão da água, a questão do petróleo, a questão... Enfim, no final das contas, é sempre o seguinte, os países centrais, principalmente os Estados Unidos, que utilizam muito bem isso, querem manter a sua hegemonia política no mundo e agora eles vão fazer de tudo, inclusive utilizando guerras híbridas para desestabilizar a China e a Rússia para manter essa hegemonia. Então, todo tipo de arma, tanto convencional quanto não convencional, que no caso das guerras híbridas, vai ser utilizada para dominar e subjugar esses países não aliados
ou regimes políticos não aliados com os interesses imperialistas dos Estados Unidos e dos aliados deles, com a Inglaterra, né? Assim, eu tentei fazer uma ponte, tal, básico. Pode agora falar um pouco. Tá legal, tá legal. Tudo bem? Valeu, valeu, Wallace, pela introdução. Só para quem chegou depois, nós estamos debatendo esse livro aqui, Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes. Salve Marcelo Monroy, que chegou aí também para a nossa discussão. Então nós estamos discutindo esse livro. O autor é Andrei Kuripko, um jornalista russo, que apresenta uma abordagem um tanto quanto inovadora, por assim dizer, das atuais manobras e táticas do imperialismo na gestão de conflitos aí em escala internacional. Então, o companheiro Wallace, professor de geografia, fez uma introdução aqui do livro. Na sequência, eu vou passar para o Wesley. Para que ele possa também apresentar aí suas considerações. Fica à vontade, Wesley. Obrigado aí também pela participação. Boa. Boa noite, camarada. Vocês estão me ouvindo aí direitinho? Show de bola. Cara, então, eu preparei uma esquematização assim aqui, então pode ficar um pouco mecânico, mas me perdoe, por favor. Eu achei assim, eu sou muito interessado por esse assunto de guerras híbridas e pelo assunto de geopolítica em geral, apesar de não ser, né, necessariamente minha área. Eu faço parte daquela esquerda que presta atenção em geopolítica. Mas eu achei assim esse livro de um esclarecimento fantástico. E eu separei, eu iniciei assim, olha só. A gente tem que entender o seguinte, do meu ponto de vista, que revoluções coloridas e guerras não convencionais, elas são duas faces da mesma moeda, o autor fala isso claramente. Mas que existe uma fluidez transicional entre as duas táticas, digamos assim, que faz com que elas possam ser usadas simultaneamente, ou que elas possam ser trocadas umas pelas outras, a depender da realidade material do local, né, do que está acontecendo, na realidade geopolítica. E que o conceito de guerras híbridas está assentado sobre esses dois pilares, né, de revoluções coloridas e guerras não convencionais, né? Essa tática de guerras híbridas e revoluções coloridas e guerras não convencionais. Eu estabeleci um esquema para facilitar a compreensão. Digamos que um país A, insular, né, lembrando do Mackinder, insular, quer destabilizar um país, né, separado dele por um oceano, chamado F, que é cercado de outros países chamados C, D e E. F é um país enorme e poderoso, assim como o A. Então, o que o país A faz? O país A, ele tenta interferir nos países C, D e E com a intenção de que o caos geopolítico gerado em C, D e E acabe tragando F, né, como se fosse um buraco negro, né? Aquela nação F poderosa que é rival geopolítica de A vai ter que perder tempo, vai ter que perder recursos tratando dos problemas de C, ou de D ou de E. Se nós pensarmos, por exemplo, na crise de imigração que aconteceu na Europa com a guerra síria, a gente tem um pouquinho do gostinho do que acontece quando um país limítrofe com um país em guerra recebe esses imigrantes. Então, assim, a intenção de A em relação a F é a fragmentação factual e jurídica de F, né? A balcanização. E o estadual vai neutralizado através de táticas físicas, né? E aí entram, por exemplo, os embargos, né? As sanções econômicas, as dificuldades de poder importar e exportar seus produtos. E também acontece uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte, os Estados Unidos têm uma coisa chamada liberdade de navegação. E eles, volta e meia, entram em águas internacionais, em áreas de outros países marítimos, e a criação dessa tensão militar faz com que esses países tenham que fazer um gasto enorme em forças armadas, um gasto às vezes até maior do que suas pernas alcançam, né? Foi o caso clássico da União Soviética durante a década de 80, quando os Estados Unidos usou o Afeganistão como um pântano para poder drenar a União Soviética. Então, qual é o interesse desse país, desse Estado A,
né, qual é o objetivo desse país A ao neutralizar o país S? É gerar um colapso ou um semicolapso, né? O autor fala. O colapso, como exemplo, eu gostaria de colocar a Líbia. Aquilo que aconteceu na Líbia é um caso claro, né, de uma guerra híbrida que evoluiu, não, de uma guerra híbrida, né, de uma revolução colorida no esteio da Primavera Árabe que evolui para uma guerra não convencional que no final de tudo evoluiu para uma atuação da OTAN diretamente, né, que bombardeou para a Idade da Pedra e levou a Líbia a ter mercados de escravos a céu aberto e coisas que nós sabemos. Os resultados dessa intervenção, isso é muito interessante, são duradouros. Por exemplo, um país como o Iraque, a possibilidade desse país se desenvolver sozinho, daqui para frente, mesmo que você deixe ele sozinho mesmo, sem perturbar, é pequenininha. Você regride o país economicamente, regride o país estrategicamente, regride tecnologicamente de uma maneira tal que aquele país ali está terra arrasada, né? E seria difícil para poder ele se reerguer. E aí o camarada Wallace ele entrou num conceito aí interessante, ele falou assim, ó, guerras convencionais são mais caras, realmente são bem mais caras, mas elas trazem alguns prós para quem é o país atacante em geral. Mas aí eu estabeleci aqui três quesitos que eu achei que são importantíssimos para entendermos por que os Estados Unidos abandonou as intervenções diretas, ou reduziu ao mínimo, digamos assim, e partiu para essas guerras híbridas. O mundo multipolar diminuiu o poder de polícia das potências e restringiu a quantidade de sacrifícios que potências subalternas estão dispostas a fazer para que A te proteja de F. No caso clássico da Guerra Fria, os países capitalistas, as burguesias capitalistas, estavam completamente alinhados com os Estados Unidos, porque eles estavam esperando a proteção dos Estados Unidos em relação, né, à Revolução Russa, à Revolução Soviética. Então, o que acontece? Hoje em dia, países da Europa, como Inglaterra, França, Alemanha, estão menos dispostos a sacrifícios por essa proteção, né? Citando novamente a questão dos imigrantes. Um segundo elemento que faz a gente pensar também por que usar guerras híbridas... Opa! Alguém falou aí? Show. Um segundo elemento que eu achei interessantíssimo foi o seguinte: a dissuasão ou deterrência militar que países menores podem infligir a potências subalternas ou ocupadas, reforçando o primeiro ponto. O que acontece, por exemplo, com o desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais, mísseis nucleares, submarinos, países que os Estados Unidos chamam, né, de rogue, né, o eixo do mal e tal, começaram a ter potencial destrutivo grande o suficiente para fazer os estados imperialistas pensarem duas vezes antes de intervirem, né? A Coreia do Norte é um caso claro, né? Ao ela dominar a tecnologia da bomba nuclear, da bomba de hidrogênio e do míssil balístico intercontinental, né? Ela fala o seguinte: olha só, Estados Unidos, você mexer aqui, a situação não vai ficar legal, porque eu vou estourar a Coreia do Sul e o Japão. Então, assim, esses países subalternos, essas burguesias subalternas ao imperialismo maior que é dos Estados Unidos, ela vai falar assim: olha só, Estados Unidos, pera lá. Não à toa, uma parte da burguesia japonesa, uma parte da burguesia sul-coreana é muito interessada nos acordos de paz, né? Enquanto que para os Estados Unidos é muito melhor manter o estado de guerra. E aí eu anotei aqui uma analogia aqui engraçadinha daquele choque de cultura, né, que o ICBM nuclear é a arma do diálogo, né? Você leva um para a briga e o Yankee quer logo conversar. E a questão da Coreia do Norte é bem clara, né? O Iraque e a Líbia não possuíam arma de destruição em massa. O Kim Jong-un possui. E é por isso, justamente, que os Estados Unidos não vai lá. E note que a gente lembra Hamilton e Mackinder aqui, né? Por quê? Porque os Estados Unidos está cercado dos dois lados, né, do lado direito e esquerdo, por oceanos vastíssimos, Atlântico e Pacífico. E ao sul e ao norte, ele é ladeado, ele é cercado por países subalternos, vassalos a eles. E aí me faz pensar o seguinte, que de repente a preocupação do Trump com o muro no México não seja tanto uma questão de migração, mas mais uma questão de segurança, porque seria uma fronteira permeável para os Estados Unidos provarem do seu próprio veneno. Uma coisa que eu achei interessantíssima também desse texto foi a questão da manualização e a reprodutibilidade que a CIA, né, e o Gene Sharp, essa galera que pensa esse tipo de coisa de guerra híbrida, fez, assim, é uma coisa fantástica, porque ela é facilmente reproduzível. E a gente pensa em coletivos como o FEMEN, que causou problemas ao Putin, por exemplo.
né? A gente pensa em coletivos como o MBL, o Vem Pra Rua, que causaram problemas no Brasil. E a gente pensa sempre nesse tipo, né? Coletivos LGBTQI, que recebem dinheiro do Jorge Soros, quem quer que seja, coletivos feministas liberais. Mas existe agora uma nova fronteira da guerra híbrida, que é o ecofascismo, né? Tem um movimento europeu que agora não me lembro o nome, se algum colega lembrar aí, que ele meio que culpa o sul global pela destruição do meio ambiente. Então, ele é assim, ó, tem muita gente, argumento não é malthusiano, vamos parar de reproduzir igual coelho aí, seus pobres, seus pretos, fudidos aqui, né? Não tá dando mais para o planeta aguentar. E esses ecofascistas europeus, né, que né, ganham bastante visibilidade, eles aplicam esse manual do Gene Sharp da CIA, o TC, eu até anotei aqui, esqueci, TC 1801, eu acho, piamente. E eu achei aqui, anotei algumas coisas interessantes, assim, orientação tática e estratégica, liberalismo radical, né, empoderamento do reacionarismo, uma política sempre assim, olha só, comunismo é igual ao nazismo, extrema esquerda é igual à extrema direita, então assim, eu crio um polo em que eu engesso qualquer atitude revolucionária que exista, né? Um culto ao individualismo, uma propaganda, né, do herói moderno, né, da Marvel, do Batman, né, você é um herói, você é um cara que vai lutar contra a opressão sozinho, o herói solitário, e aí fica aquele lance do individual versus coletivo. E é assim que eles conseguiram formar milhões e milhões de moleques, de garotos, para pensar assim. Eu achei isso, assim, completamente interessante. Né? E aí a gente separa o seguinte, os Estados Unidos acabam recriando no mundo, né, através disso, o seu bipartidarismo, ele emula no mundo, né? Eu tenho duas facções que brigam, né? São os conservadores e os progressistas, né? Um querem os direitos LGBTQI, querem os direitos das mulheres e tal. Os outros são completamente conservadores e querem a volta, né, sei lá do que, da escravidão, se bobear. Mas é muito interessante o seguinte, né? Você, por exemplo, eu vou ter que comentar, você bota masculinidade tóxica e feminismo liberal como dois opostos, como dois polos, né, que se odeiam, que são imissíveis e que, né, você está ali naquela guerra. E, né, de um lado nós temos, né, Salvini e Orbán, Salvini na Itália, Orbán na Hungria, e do outro lado, né, os candidatos a genros de vovó, né, Trudeau e Macron, por exemplo. E enquanto Jorge Soros financia o Trudeau e Macron, e movimentos análogos ao Trudeau e Macron, os irmãos Koch, né, donos de empresas de petróleo e tal, né, dão dinheiro para Salvini, Orbán e Bolsonaro, né? Mas há um ponto de contato, que é o seguinte: o liberalismo econômico como um horizonte possível, o liberalismo econômico como um único horizonte possível, quer dizer, fora do liberalismo econômico, fora da ordem comercial mundial, não há alternativa. Então as pessoas são tragadas. Então as pessoas são tragadas para esse debate infrutífero sem qualquer possibilidade de raciocínio sobre uma alternativa a esse modelo econômico, né? Eu acho, assim, de uma genialidade absurda. O pessoal está lendo Lenin e Gramsci, assim, à torta direita. E que todas as respostas podem ser encontradas na academia estadunidense, francesa, por que não dizer, no caso do Brasil. E aqui, eu achei interessante o seguinte, uma informação que eu trouxe aqui, é o seguinte, não sei se vocês sabem o que são praças de correspondência, né, que são onde tem agências no mundo inteiro de notícias internacionais. Existem 3.557 no mundo, né? Depois eu até compartilho com os camaradas. Os Estados Unidos, a Associated Press, tem 260, 129 domésticas e 131 estrangeiras. A DPA alemã, em segundo lugar, tem 56 domésticas e 146 estrangeiras. Em terceiro vem a Reuters, do Reino Unido, com 191 estrangeiras e 4 domésticas. Depois a gente tem a Xinhua da China, com 116 estrangeiras e 29 domésticas. Depois nós temos a Anadolu da Turquia, com 55 estrangeiras e 70 domésticas. O único caso em que domésticas, né, se sobrepõem às estrangeiras nessas grandes. Nós temos a AFP francesa, com 123 estrangeiras e 19 domésticas. Nós temos a Bloomberg estadunidense, com 111 estrangeiras e 23 domésticas. E a Kyodo japonesa, com 57 estrangeiras e 55 domésticas. Eu falei 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Dessas 8, só 2 não são do consenso da OTAN, né? Eu até anotei aqui o nome do pesquisador que eu procurei aqui, Pedro Aguiar, que lançou esse artigo pela UERJ.
Então, assim, em resumo, né, eu tenho uma base social, MBL, vem para a rua, né, e que ele desemboca na Revolução Colorida ou no golpe branco, como o caso do Brasil, né, impeachment de 2016. E aqui, relembrando o que o camarada Wallace falou, é interessante lembrar que o Haddad, em 2017, ele falou que o Putin e o Erdogan avisaram a Dilma e o Lula sobre o que estava acontecendo. Não querendo dizer que as movimentações de 2013 elas foram completamente fabricadas, elas foram capturadas, né, bem cedo ficou, né, não pode ter bandeira de partido, aquela coisa toda, e bem cedo a Cambridge Analytica já estava aqui. Isso é uma coisa, assim, factual. E aí o que acontece? Depois da Revolução Colorida ou golpe branco, existe um estudo de viabilidade, que o cara pensa, há necessidade de uma guerra não convencional? E aí o próprio livro fala que, caso a base social seja favorável e estiver disposta a sacrificar, sim. No caso do Brasil, não houve necessidade, até agora, de uma guerra não convencional. Na Bolívia, a gente teve um caso do meio termo, né, um caso próximo. Houveram movimentações militares antes, chacinas, mas não foi aquela guerra não convencional de fato, como foi na Ucrânia, como foi no ISIS. E no caso da Venezuela, a Revolução Colorida e o golpe branco não funcionou, e eles implementaram e implementam a todo tempo a guerra não convencional. Né? Nós tivemos agora, recentemente, os pescadores venezuelanos maravilhosos, botando aquele bando de gringo de cara no chão, mas mostra que os Estados Unidos não conseguiu o que queria através do Guaidó, com a Revolução Colorida e golpe branco, e evoluiu para guerra não convencional, mas provavelmente Maduro ouviu melhor o Putin do que a gente. É isso. É isso que eu tinha falado. Muito bem. Valeu, Esdras, obrigado pelas ideias aí que você suscitou nessa nossa discussão de hoje. Dando sequência aí a uma reflexão também que o Wallace já tinha começado. E eu me inscrevi aqui também para poder falar algumas impressões. Só que vou mudar um pouco aqui a protocolo, a dinâmica, porque, de repente, outras pessoas se animam de falar também, tentando discutir ao mesmo tempo o texto e o programa de estudos. Então, antes de falar do texto, na verdade, eu vou falar sobre o programa de estudos, porque é o seguinte, pessoal, na ideia inicial, eu apresentei para vocês uma proposta que era bloco 1, a geopolítica e o imperialismo. Nós concluímos o bloco 1, porque a gente debateu, primeiro encontro, Lenin, o imperialismo, segundo encontro, Samir Amin, né? Amanhã na porta para entrar no banheiro? Geopolítica do imperialismo contemporâneo, junto com Losurdo, né? Que a gente discutiu Guerra e Revolução. A gente teve um encontro também de introdução, que a gente usou texto do Vicentini, do Lacoste. Quinto encontro, o novo imperialismo, David Harvey. Então, com esses 5 encontros, nós fechamos a introdução e o bloco 1, certo? Todo mundo está conseguindo acompanhar aí? Hoje nós conseguimos fechar, estamos fechando o bloco 2. O bloco 2 era só sobre teorias militares. Então, o bloco 2 a gente discutiu os clássicos das teorias militares, Mahan, Mackinder, Haushofer. Na semana passada, a gente discutiu a geopolítica e a geografia militar do Brasil. Moreira Matos, Goberido Couto Silva, e assim por diante. Hoje, a gente está fechando essa discussão com um autor mais contemporâneo, que é o autor do Guerras Híbridas. Então, pessoal, hoje nós estamos fechando o segundo bloco, que é o bloco de teorias militares. Na ideia original, a sequência era a gente falar sobre bloco 3, ciclos de acumulação, hegemonia e geopolítica. Bloco 4, a geopolítica e as crises do capital. Bloco 5, aspecto geopolítico do mundo contemporâneo. Porém, eu estou justamente falando isso
na ideia de rever o programa. Por quê? Populi Vox Dei. Eu noto o seguinte: a voz do povo é a voz de Deus. Eu apresentei esse programa, mas eu percebo que o pessoal tem mais interesse em debater as questões contemporâneas. Então, a minha ideia é o seguinte: vou desligar, tem alguém com o microfone aí que está interferindo. Acho que é o Wallace. Vou desativar aqui o Wallace. Depois você, quando for falar, é só ligar de novo. Então, voltando aqui à ideia. Eu acho que tenho notado que o pessoal se interessa mais quando se trata de debate da geopolítica mais contemporânea, né? E a questão teórica, outros aspectos mais técnicos, a gente coloca lá no Drive, quem quiser se aprofundar, os textos estão lá à disposição, mas justamente ouvindo aí as sugestões, eu estou apresentando agora essa proposta da gente alterar, suprimir do nosso programa o bloco de ciclos de acumulação, hegemonia e crise do capital, e a gente entrar direto em aspectos geopolíticos do mundo contemporâneo, e esse ser, na verdade, o bloco, a princípio, sem um limite. Né? A gente pode sempre reavaliar em que pé o grupo vai ter fôlego ou não para continuar. Mas, a princípio, não teria uma demarcação, até porque o tema não se esgota. Né? A geopolítica do mundo contemporâneo está sempre se renovando, então a gente teria que estar sempre se reunindo para discutir. Embora que eu já tenho duas propostas para esse assunto aí. Para quem está olhando a tela, eu vou mostrar agora. Tem aqui, ó, esse livro, que eu vou selecionar alguns capítulos para a gente discutir. A Desordem Mundial, Luiz Alberto Moniz Bandeira. E aí, aqui tem os assuntos que eu percebo que as pessoas estão mais interessadas em discutir, como, por exemplo, a relação China, Rússia, Irã, os conflitos com os Estados Unidos, com destaque principalmente para a China, né? Essa que é a verdade. Claro, eu vou apresentar aqui a proposta, mas na sequência vocês podem discordar, concordar à vontade. E o outro autor aqui, que eu também já estou trazendo nesse sentido, é esse aqui, ó. São livros que eu comprei justamente para poder escanear e dividir com vocês. Eu não tem PDF, não é fácil de encontrar PDF na internet. Século XXI é o livro mais recente do professor Paulo Fagundes Vicentini, tá? Século XXI, impasses e conflitos. Eu também selecionaria alguns capítulos para a gente já começar a entrar no bloco de geopolítica do mundo contemporâneo, tá certo? Então, pessoal, para não ficar muito tempo a mesma pessoa falando, eu vou fazer o seguinte: eu vou ver quem quer continuar o debate, seja sobre o texto, seja sobre a proposta de programa de estudos, e depois eu me reescrevo, eu volto para discutir a questão das guerras híbridas em si, tá bom? Mas eu vou passar para o César, pelo que eu vi aqui pela ordem, depois o Denis, e o Wesley novamente, tá bom? Rodrigo Braga pergunta se a Desordem Mundial tem PDF. Rodrigo, até onde eu sei, não. Eu vou ter que fazer aos poucos e ir escaneando, tá? Os capítulos que a gente for discutindo e passando para vocês para a gente debater a cada capítulo que a gente for superando, tá? Então, César, vai lá, César. Então, Caio, qual é a ponderação? Eu sou uma dessas pessoas que está muito ansioso para debater na questão da geopolítica contemporânea. Contudo, como é o meu caso, eu não sou da geografia e da geopolítica, eu estou no grupo mais como ouvinte, leitor e para aprender. E aí, quando você traz essa questão que a gente está vendo as bases teóricas da geopolítica, aí toda vez vem uma discussão trazendo China, Rússia, Estados Unidos, Brasil, Irã, Coreia, eu acho que
tipo, é importante, para mim, é importante a gente ter, pelo menos para mim, isso, né? É importante ter uma noção básica das teorias fundamentais. E aí, no meio da discussão do texto, quando a gente traz as questões contemporâneas, a gente está tentando encaixar as, as teorias que fundamentam a geopolítica dentro dessa questão da contemporaneidade para depois debater com um pouco mais de densidade e de segurança as questões da geopolítica contemporânea, tá ligado? Eu acho que eu fui muito prolixo no que eu falei, não sei se vocês entenderam, Não, mas... eu entendi que você é a favor de manter o programa original. Mas sim, é isso. Mas é que eu sou, mas assim, só demarcando que eu sou uma das pessoas que está ansioso para ver os debates de geopolítica contemporânea. Só isso. Beleza. Eu esqueci de avisar, mas assim, se vocês quiserem falar sobre a proposta de programa e falar sobre o texto Guerras Híbridas também, fiquem à vontade. Agora é a vez do Denis. Vai, Denis. Boa noite a todas e todos. Eu, primeiramente, queria parabenizar a escolha desse livro. Achei um livro, o capítulo que eu li, né? Como eu coloquei aí, capítulo 4 e as conclusões. Muito interessante, né? Muito direto no que ele fala, muito fácil de ler. Assim, eu acho que, já fazendo um diálogo com essa proposta do Caio, eu não tenho esse livro, né? Eu li em PDF, mas eu acho que caberia até um livro muito fácil de ler, muito rápido, né? Acho que dá para até casar a leitura dele com alguma coisa, assim, ao meu ponto de vista. E já queria também me desculpar, porque eu vou ter que sair agora às 7 horas, eu vou ter uma reunião de trabalho, então não vou poder continuar aqui no debate com vocês, mesmo querendo bastante, porque eu realmente achei muito pertinente esse debate de hoje, né? Não que os outros não fossem, mas eu acho que é um pouco disso, né? Um pouco desse anseio que a gente está vivendo, da conjuntura política, tanto nacional quanto internacional, por, por perguntas e respostas, né? Não só respostas, mas por perguntas e respostas. Afinal, são as perguntas que movem o mundo. E sobre essa questão aqui, eu não vou entrar muito no debate, porque eu acredito que vocês vão fazer isso com um pouco mais de tempo. Eu não quero aqui deixar nenhum fio solto. A questão da proposta, né, sobre a ementa, eu acho que dá para ser um e dá para ser outro, né? Não estou aqui fazendo o meio termo, né? Nem ficando em cima do muro. Mas é porque o que eu tenho acompanhado desde o início, né? Desde os primeiros debates, é que, querendo ou não, as questões contemporâneas são colocadas, né? São apresentadas e são debatidas, porque foi aquilo que eu coloquei, né? É uma vontade, enfim, a gente tem que conversar sobre isso, né? Por dois motivos. Um é porque a gente é um grupo sobre geopolítica, né? E acaba esbarrando sobre isso. E outro é pela questão da pandemia, né? Que envolve muitos fatores econômicos, internacionais, nacionais, políticos, sociais. Então, é inevitável, né? Mas aqui eu acho que, enfim, eu sou uma pessoa democrática, né? O que vocês decidirem aí, o que a maioria decidir, vai ser, enfim, eu vou participar, independente se for manter o cronograma atual ou se for fazer essas alterações, tá? E achei essa questão, esse livro aí do Luiz muito bom, né? Um dos maiores pensadores, né, brasileiro. E, enfim, é isso que eu tinha para colocar, não vou me estender muito, não. E pedir desculpa novamente, que daqui a pouco eu vou ter que sair. Tá legal, Denis. Valeu. Wesley, eu vou só ver aqui se você concorda de priorizar quem não falou ainda.
Mas aí você está inscrito. Só vou passar na frente o Rodrigo, depois o Daniel. Pode ser? Pô, eu queria falar uma coisa muito rápida sobre a questão Tá. do escaneamento, na verdade. Só queria saber o seguinte, se não dá pra gente tentar se organizar para escanear melhor os livros que foram escaneados. Eu sei que é você que tá fazendo o favor pra gente, tá? E a gente podia upar no LibGen, cara. Vai já ficar na rede, entendeu? Pra quem quiser. Não entendi. Cara, então, eu sei que é você que tá fazendo né, esse escaneamento e tal, né, da melhor maneira que você pode. Eu queria saber se a gente não tem como pensar, se dá para fazer com um pouquinho melhor, e no final, quando a gente terminar de escanear tudo, upar no LibGen, que é o lugar onde você encontra livro do mundo inteiro, entendeu? Inclusive em português. Porque ficaria para todo mundo, entendeu? Quem quiser, quem puder, quem quiser indicar depois. Era só isso. Beleza. Rodrigo, né? Rodrigo Braga. Pode falar, Rodrigo. Sumiu? Rodrigo, se você está falando, nós não estamos ouvindo, porque seu microfone está desligado, tá? Então enquanto você resolve aí, vou passar para o Daniel. Fala, Daniel. Oi, Boa noite, desculpa camaradas. pela demora que o meu celular o meu notebook está muito lento e aí trava um pouquinho por causa das câmeras. Ah, tá. Então, desculpe, Daniel. Rodrigo, Mas, você. enfim. Não, tranquilo. Desculpa, então eu vou falar o Não, Daniel agora. pode falar. Beleza, obrigado. Enfim, gostei muito do texto apresentado aí pelo Wallace Wesley. E eu acho que, a respeito principalmente do que o Wesley falou, eu recentemente estava estudando sobre. Eu pesquiso, né, para dar aula na escola que eu trabalho, a questão do mundo hispânico. E aí eu estava preparando um material a respeito do mundo hispânico a partir do século XIX e XX, né? E aí eu dei uma estudada sobre as Filipinas, e as Filipinas têm inclusive um presidente que apresentou até a proposta de mudar o nome do país, justamente contextualizado com a questão da descolonização, não só territorial, militar, mas também cultural, etnocêntrica. Então, eu achei muito interessante a questão dele ter levantado sobre o papel que os Estados Unidos realizou, né, e realiza no Oceano Pacífico, e principalmente para falar que os Estados Unidos ele começa com esse processo todo a partir do final do século XIX. A Espanha entra em colapso em 1898 e os Estados Unidos começa a uma expansão militar ferrenha no Oceano Pacífico, inclusive controlando territórios que até hoje pertencem a eles, né, sobre a administração. Tem uma ilha muito famosa que se chama Guam. É uma ilha de importância estratégica muito grande, porque ela é um entreposto entre as Filipinas, a Indonésia, as Coreias e o Japão. E os Estados Unidos, inclusive, mantém sob o controle a ilha, reconhece a ilha como território, é um protetorado dos Estados Unidos, mas não oferece poder de voto aos seus cidadãos, né? Então é realmente uma questão colonial, uma questão de dominação por uma estratégia geopolítica, militar, né, belicosa, porque tem o interesse ali da questão das Coreias, do Japão. Então, acho que realmente aí, se alguém quiser se aprofundar, dá uma pesquisada aí sobre a crise de 1898 na Espanha e essa expansão dos Estados Unidos no Oceano Pacífico. É realmente uma coisa muito interessante mesmo. E aí, para fechar, ter levantado no texto, e aí o Wallace mencionou mais essa parte sobre a questão de movimentos, de mídias na internet, né? E o autor ele vai falar sobre uma questão de internet nacionalizada, né? Eu não lembro bem o conceito que ele dá, mas fala sobre a importância do Estado em já administrar, pelo menos minimamente reconhecer quem entra, o que se publica
no cunho empresarial, né, sobre a gestão do próprio controle das empresas que operam com a internet, porque isso também está se mostrando, esse mundo aberto da internet está se mostrando muito perigoso para a questão geopolítica, o controle estatal, as relações que as sociedades vão se baseando através de fake news, verdades, mentiras, né? E também interesses econômicos por detrás disso. Eu ainda não havia ainda não havia lido ou escutado esse conceito, né, sobre nacionalização de internet, e achei bastante aí, como eu posso dizer assim, interessante, né, essa questão da internet a nível nacional. E é isso, meus queridos. Obrigado aí, parabéns aí o Alice e o Wesley pela apresentação de vocês. Valeu. Agora sim, Daniel, depois o Wesley. Boa noite, camaradas. Falando rapidamente sobre a tua proposta, Caio, me interessa muito conhecer, principalmente a obra do Muniz de Bandeira, que eu ainda não conheço, mas eu sei mais ou menos em linhas gerais, né? E essa que você citou aí do Vicentini. Eu acho que se você não, confiando, né, no seu conhecimento muito maior sobre o tema, que nós já temos alguns subsídios para que entendamos as questões principais que esses autores contemporâneos vão colocar, eu acho que poderia ser essa possibilidade, até porque eu não sei exatamente qual é a biografia, embora você tenha acabado de repassar os pontos, que teríamos na proposta inicial. De todo modo, tanto uma opção como a outra, acho que são não só do meu interesse particular, né, mas eu acho que todos estão na mesma pegada. Então, assim, mas não ficando em cima do muro, mas o que vocês decidirem, eu acho que está legal. Mas eu coloquei essa questão porque eu acho que é interessante para que a gente saia até com aquela proposta que a gente já andou debatendo, né? De tentar pensar uma geopolítica para a América do Sul, né? Protagonizar uma formulação em que possamos protagonizar, né? Seja a América do Sul como um todo, seja o próprio Brasil. Quanto à discussão, de maneira geral, eu gostei bastante do texto, né? Foi realmente muito rapidinho, mas é conciso, mas é interessante. Eu vou trazer, a televisão está um pouco alta, não tem como baixar aqui, mas eu vou trazer como fio que o Rodrigo acabou de falar. Eu vou tentar diminuir. O que foi esse tema que ele abordou da internet? Melhorou. Esse tema que ele abordou da internet, trazer duas questões aqui rápidas. Em vídeo recente, e com dois exemplos, acho que muito opostos, né? O China e Brasil. Em vídeo recente, o Elias Jabbour falou do discurso liberal, como ele serve para tentar fazer prosperar essa ideia de você estimular conflitos em segmentos sociais. E uma dos elementos que eles usam na retórica que é difundida é a liberdade de expressão, né? E então você tem que absolutamente relativizar a ideia de liberdade quando estados tentam se defender, no caso da internet, por exemplo, e dos meios de comunicação de forma geral, desse tipo de ataque, que no fundo é do que se trata. É um ataque ao que seriam os interesses nacionais, né? Então, é muito fácil você condenar a China de uma maneira absolutamente assim, unidimensional, não levando em consideração as questões de defesa que estão colocadas numa guerra, como o termo é colocado, numa espécie de revolução colorida, se não me esqueço o nome. E no caso do Brasil, né, onde não existem maiores problemas para que isso ocorra, porque existe um monopólio midiático tão forte que transformam a nossa mídia em agentes econômicos, né, no fim das contas, e qualquer menção, como foi feito no governo PT, de regulação da mídia, logo era colocado como um atentado à liberdade de imprensa. Quando, na verdade, até por uma lógica burguesa que diversos países obedecem no mundo, se entende
que essa ação tenha que ser regulada, né? Basta também mencionar aqui rapidamente aquela questão constitucional de não poderia haver, segundo a Constituição, capital cruzado, né? O mesmo grupo econômico tendo rádio, jornal, revistas e TV, e é exatamente o contrário do que ocorre no Brasil, mas isso obviamente nunca teve regulamentação pelo poder que esses agentes econômicos têm ao fazer seus representantes no parlamento. Então é isso, assim, acho que eu coloquei no primeiro ponto a questão da tua proposta, Caio, e falei brevemente assim de um dos aspectos que me chamou a atenção na leitura do texto. Beleza. Então, só antes de passar aqui para o Wesley e para o Wallace, eu falei já sobre a proposta de programa e, ouvindo aí as ideias de vocês, eu tentei chegar aqui numa síntese, que seria o seguinte: Daniel, realmente, o programa ainda não tinha deixado explícito quem seriam os autores desses dois próximos blocos antes de entrar na geopolítica contemporânea. Mas, porque eu estava montando ainda, na verdade. Mas, por exemplo, a gente teria que estudar um pouco mais de Giovanni Arrighi e Manuel Wallerstein, por exemplo, assim como a Escola de Regulação Francesa, Georges Benco, tá? Para dar um exemplo assim de 3 autores importantes que a gente teria que passar pelo básico dessa obra ainda antes de entrar na geopolítica contemporânea. Mas é possível fazer o seguinte: é possível contemplar esses autores, mas não as obras mais teóricas desses autores, né, os textos mais teóricos, mais clássicos, e sim a abordagem deles sobre a geopolítica contemporânea. É uma forma da gente tentar contemplar os dois aspectos ao mesmo tempo, quer dizer, ter um pouco dessas visões, mas mais voltado para a geopolítica contemporânea mesmo, né? Seria uma forma, porque o Arrighi tem formulações sobre isso, né? O Wallerstein também, né? Então a gente poderia contemplá-los num grande bloco aí de geopolítica contemporânea. Sobre o texto agora. Beleza, estou vendo aqui as mensagens. O Dani saiu, não deu nem tempo de se despedir dele. O Daniel disse que concorda com a proposta. Sobre o texto, tá? Eu quero ser objetivo numa avaliação que eu tenho desse livro. Eu acho que não daria tempo de todos lerem o livro inteiro. Às vezes, quando a gente propõe texto muito grande, tem um pessoal que chora. Até entendo, né? Cada um tem uma dinâmica, trabalho, questões familiares, enfim. Então a gente tem que pensar num ritmo que seja viável para todo mundo. Mas, assim, eu já tinha lido, né, esse livro inteiro, avaliei que a conclusão e o capítulo 4 traziam as ideias centrais do livro sem grande prejuízo para esse debate de hoje, né? Depois, quem quiser vai ler o livro inteiro, tranquilo. Mas, de fato, os capítulos finais fazem um bom resumo ali do que o autor está propondo para esse debate. Tá? Acho que, como o Wesley, na apresentação dele, falou, não sei se foi o Wesley, acho que foi, que essas passagens do livro que a gente destacou para hoje são bem diretas e são compreensíveis assim, para um público que, como nós, né, não somos especialistas na área propriamente dito. Mas, então, o que eu acho importante ser objetivo aqui sobre essa discussão, guerras híbridas. Eu estava conversando muito isso com o Matheus. Pena que ele não pôde estar aqui hoje. Mas ele, de alguma forma, ele contribuiu com esse debate lá no grupo do WhatsApp. Tanto o Matheus quanto o Wallace já estavam apresentando algumas ideias lá no grupo do WhatsApp. E aí depois eu ainda conversei com o Matheus no particular, porque o artigo dele sobre guerras híbridas, propondo o entendimento do golpe de 2016, inclusive como Revolução Colorida, foi importante para me introduzir nesse tema. Usei, inclusive, esse artigo no meu projeto para a seleção do doutorado na UERJ. E depois eu conversei com o Matheus no particular e ele disse o seguinte: olha, que bom que a gente encontrou um grupo para fazer esse debate, porque você tem dois extremos.
Um lado são pessoas que acham que a discussão das guerras híbridas é incompatível com o marxismo. Do outro lado, pessoas que acham que as guerras híbridas explicam tudo. E aí esquece, inclusive, a própria necessidade de ter uma formulação marxista mais densa sobre o imperialismo e sobre o mundo contemporâneo. Então, eu concordo com essa avaliação do Matheus, né? Ou seja, eu acho que fingir que não existe essa nova modalidade, essa nova forma de ação do imperialismo, na minha visão, não é o melhor caminho. Por outro lado, né, esquecer que existe um processo mais de fundo, né? Fingir que o imperialismo é algo fora de moda, para explicar tudo a partir da noção de guerras híbridas como modismo conceitual, também não é por aí, né? Então, acho que a gente tem que buscar um caminho que faça justamente a ponte entre uma caracterização econômica e política do mundo contemporâneo, a partir da evolução do capitalismo, da sua atual fase, das disputas por mercados entre os grandes monopólios e hoje, sobretudo, sobre a égide, sobre a hegemonia do capital financeiro e do rentismo, e como que as guerras híbridas operam enquanto forma, enquanto tática dessa ação de desestabilização imperialista em áreas de influência que ele procura controlar e hegemonizar, mas que precisa ainda, acho que essa é a lacuna do livro por si só, visto isoladamente. Ou seja, falta uma análise mais densa, fazendo a relação justamente das guerras híbridas com o imperialismo no século XXI. Eu acho que essa é uma agenda de pesquisa, de estudo, de debate e de formulação necessária. Não estou necessariamente criticando o autor, porque eu acho que o autor ele se propôs uma tarefa que era de entender as novas táticas do ponto de vista militar, do ponto de vista da guerra psicológica, do ponto de vista do papel da informática no século XXI, das redes sociais, e experiências concretas que ele pegou, sobretudo na Ucrânia e na Síria. E eu acho que o autor cumpriu essa tarefa. Quando ele se propôs a fazer essa análise, eu acho que ele cumpriu essa tarefa, né? Agora, não é suficiente. Não é suficiente. Insisto, falta uma relação desse processo, dessa forma de guerra do século XXI, com o seu conteúdo econômico e político. Tá? Eu acho que o Wesley resumiu bem o que o André, o Coríbico, entende por guerra híbrida. Na verdade, se trata de uma relação, de uma combinação entre revolução colorida e guerra não convencional, que começa justamente pela tentativa de derrubar governos, né, de alterar regimes por meio de enxames, o autor usa essa linguagem, né, uma linguagem que faz alusão mais às abelhas, né? Aqui no Brasil a fauna é outra, né? Aqui seria um rebanho, né? Porque é o gado, mas o autor utiliza aí a metáfora dos enxames, que é uma metáfora até usada no meio militar, dos formuladores, como uma tática de desgaste de determinados governos, associadas aí, combinadas com ações midiáticas, com ações judiciais, e que, através de permanentes protestos convocados por redes sociais, a partir também de uma política de formação de quadros da direita e da extrema-direita, né, que prepara efetivamente pessoas para organizar e liderar esses movimentos, atua no sentido de derrubar governos. Esse seria o caso, por exemplo, do Brasil. Né? E seria, em certa medida, o caso do último golpe na Ucrânia, que quase desaguou num confronto mais militarizado, no entanto, parou mais ou menos no meio do caminho entre a Revolução Colorida e a Guerra Não Convencional. A Guerra Não Convencional justamente é porque
ela opõe exércitos regulares do Estado a forças irregulares, daí a ideia não convencional, né? Como guerrilha, como é o caso lá dos rebeldes, né? Da Síria, apoiados, inclusive, por alguns grupos de esquerda, infelizmente, né? Mas que a gente sabe atuam a serviço do imperialismo. Então, assim, para não me alongar, esse eu acho que é um tema importante e acho que a gente tem que ouvir mais o pessoal que se inscreveu aí. O Wesley, depois o Wallace. O Wesley, tua imagem está congelada. Você está aí? Tá me ouvindo? Ouvindo, vai, fala. Então tá, beleza. Cara, então, assim, rapidamente, eu separei uma coisa que falasse fora da internet. Não, primeiro uma outra coisa. O rapaz falou das Filipinas, né? Só para ter um dado aqui sobre isso. As estimativas de ONGs e grupos de resistência nas Filipinas hoje falam em 3 milhões de mortes durante a Guerra Filipino-Americana entre 1899 e 1902. Né? As cifras oficiais são de 300 mil, mais ou menos, mas eles falam em 3 milhões de mortes. Né? Foi um dos primeiros genocídios do século XX. Né? Ensinou muito aos nazistas, como diz o Lossurdo. O segundo questão que eu queria falar é a questão da internet, que o pessoal levantou aí. Eu acabei me embolando e não falando o que eu tinha separado. Tem um pensador que eu não sou muito fã dele, eu não gosto dele, mas ele fala esse negócio aí, que é o Chomsky. Ele fala de fabricação de consenso, certo? E quando eu falei da hegemonização do reacionarismo e do anticomunismo, eu esqueci de falar essa questão da internet, né? O que acontece, né? Eu falei das mídias tradicionais, da quantidade de agências internacionais de notícias que estão na mão da OTAN, né? A OTAN inclui o Japão aqui no bolo, mas... E a questão também do protocolo IP, né? O protocolo IP hoje está na mão dos Estados Unidos ainda, né? Os sites de internet e tal. Tudo meio que passa pelos americanos ainda. E é justamente essa questão que a gente está tentando quebrar. Por que os americanos ficam tão loucos com a questão de 5G ser chinês? Em primeiro lugar, segundo técnicos, né, inclusive britânicos, australianos, insuspeitos, a tecnologia 5G ela é inhackeável. Inhackeável, não tem backdoor. Eu nunca tinha tido isso. E é justamente por isso que os Estados Unidos fica puto. Fica assim, louco da vida. Por quê? Como é que ele vai grampear os outros governos, pessoas, sem, né, esse backdoor, né? As outras empresas, como a Cisco, colocam backdoor sempre que é se amando. Não tem caô. Então a questão do 5G é muito importante por isso. E a questão do protocolo IP, que agora a China quer migrar para o IP6, né? E quer meio que colocar, né? Falar assim, olha só, então pelo menos a gente vai dividir o esquema aqui, né? Vai ser 50-50. E uma outra questão que aconteceu interessante foi que no início do ano, quando o general iraniano Soleimani foi assassinado pelos Estados Unidos, o Facebook e o Twitter estavam deletando contas que estivessem falando qualquer coisa diferente do consenso fabricado por eles, né? Então, assim, isso acontece muito no Brasil. Você fala de comunismo, ai meu Deus, matou 30 milhões, ai meu Deus, vai comer as crianças. Então, assim, e hoje em dia, assim, a gente está vendo aí o tal do escritório do ódio, essas baboseiras que o liberal fala aí, né? Mas o escritório do Carluxo, ele é basicamente uma filial da Cambridge Analytica, né? Então, assim, aquilo que o camarada, acho que foi o Denis, que saiu, né? Estava falando, acho que foi o Denis Daniel, que o autor fala das internets nacionalizadas e tal. Assim, é fundamental. O país hoje em dia que quer ter soberania, se não tiver soberania na web, é um zero à esquerda. Era só isso. Wallace. Calma aí rapidinho, eu tô preocupado aqui, daqui a pouco eu volto aí. Dá prosseguimento para outra pessoa. Beleza, mas não tem outra pessoa. Não teria outra pessoa na fila. Então eu vou falar 2 minutos, eu vou falar. Tá legal. Pessoal, tem alguém aí que quer opinar sobre
sobre o texto ou sobre a questão do programa? Fala, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Foi mal. Alô, estão ouvindo? Sim. Opa, foi mal aí, porque quando eu passo pro microfone ligar, minha internet está muito lenta, então trava. Então, a respeito aí sobre o prosseguimento das discussões, se por acaso vocês tiverem no futuro algum interesse, algum material, eu também posso pegar, entendeu? Que fale a respeito sobre América Latina ou a relação da Espanha em controle geopolítico pelo mundo, tanto na América, Oceano Pacífico, África. Eu tenho interesse, entendeu? Que é uma área que eu trabalho e eu acho que teria alguma coisa a contribuir aí nesse sentido. Legal, bom saber. Contaremos com a sua ajuda. Valeu. Eu posso falar rapidinho, cara? Claro. Não, só para ir ao encontro do que o amigo acabou de falar, foi eu que citei a abordagem sobre a crítica liberal, a questão da liberdade, a chamada liberdade de imprensa, né, que foi o argumento que recentemente o Elias Jabbour, que estuda a China, utilizou. E falando da proposta de estudar mais a contemporaneidade das questões geopolíticas, como o Caio também disse, e acho que a sugestão que ele deu de tentar trazer ainda alguns autores para que fique mais sólido esse nosso caminhar, né? Porque tudo é resultado de conhecimentos já produzidos, né? Então acho que de fato seria bom esse meio termo. Eu fiquei na cabeça quando um amigo citou aí as questões do Pacífico, no caso das Filipinas, ali nem é Pacífico, né? Ali é Índico ainda, né? Não, Pacífico? Pacífico. Fiquei na dúvida agora, da Sudeste Asiático. Mas a questão ele falou da Filipinas aí agora e falou também da Indonésia. Aquele texto que eu coloquei no grupo sobre. Eu não lembro agora quem foi que escreveu, né? Mas dando aquele exemplo do que seria o método Jakarta, né? E essa questão do anticomunismo, né? Então, assim, o que você mencionou, Caio, de que não só fosse possível uma leitura da guerra híbrida no 880, ou você tem a leitura marxista, ou você adota a perspectiva da guerra híbrida, claro que você está falando em cima de um debate que já muito acumulado com as suas leituras e tal, mas vou falar de impressões. A impressão que eu tive é que, na verdade, é complementar, assim, seria como um dos elementos. Eu acho que na noção de imperialismo, a noção de desestabilização de regimes, ela se dá por diferentes meios, né? Então, na verdade, eu acho que como me parece estar conceitando só o finalzinho, eu acho que ele é um tanto genérico quanto a isso, né? E acho que me parece que não esmiuça com maiores detalhes como é esse tipo de tentativa de causar rupturas no tecido social, entendeu? Eu acho que o reavivamento dos chamados espantalhos, né, eles fazem parte. E aí eu estou trazendo isso porque eu acho que, por exemplo, esse texto esse link, né, resultado de uma entrevista, se eu não me engano, que eu coloquei lá no grupo, ele vai ao encontro disso tudo também, né? Eu acho que, na verdade, é uma formulação teórica que tende a contribuir. É isso, falando aqui de impressões gerais, né? Posso estar equivocado, mas eu só quero dizer da sensação que eu tive ao ler, entendeu? Beleza. Show. Então, gente, enquanto o Daniel falava, eu prestei atenção, mas eu aproveitei também para colocar no chat o seguinte: proposta de reformulação do programa, juntando autores importantes que estariam
no terceiro e no quarto bloco, e o corte temporal contemporâneo, que é o corte do quinto bloco. Para começar, seria Vicentini, Moniz Bandeira, Elias Jabor, Giovanni Arrighi, tá? E José Luiz Fiore. Para começar. Isso é para mostrar para vocês que a gente teria pelo menos um bom pontapé inicial para esse bloco, mas é claro que a gente pode ir acrescentando vários autores e vários textos. Agora mesmo acabou de se disponibilizar o Rodrigo para falar sobre a América Latina, que é um tema central, certamente acho que a gente deve incluir, sou favorável. Mas coloquei aqui no chat, acho que a gente pode começar a semana que vem, tá bom? Inclusive, acho que a gente pode começar com Paulo Fagundes Vicentini, porque pega o gancho que a gente abriu hoje. Porque justamente nesse livro, esse que é o livro mais recente, tá? Esse é o livro mais recente do Vicentini. Ele foi lançado em 2017, tá? Primeira edição e única ainda. No capítulo 5 desse livro, ele já fala sobre tendências e estratégias, conflitos e renovação. Ou seja, é uma espécie de análise de conjuntura internacional mais densa do Vicentini, na qual ele aborda basicamente 3 itens. Revoluções coloridas e mudanças de regime, claro, com uma outra perspectiva, ele não vai repetir, né, o André Corípico, mas ele também fala sobre a estratégia do caos e as bases para uma nova instabilidade e a nova geopolítica e os desafios para o Brasil. Esse seria o texto aí que eu proponho para a semana que vem. E aí depois, logo na sequência, a gente pegaria alguma coisa sobre a China também. Aí a gente pode pegar aqui Moniz Bandeira, né? Ou continuar no próprio Vicentini, que tem também um capítulo sobre a China. E aí eu só dialogando com Wesley, eu não teria condições de escanear o livro de uma vez só. Eu só teria tempo de fazendo aos poucos, a cada semana eu escaneio um capítulo, mando para vocês. Na outra semana eu escaneio outro capítulo, mando para vocês. Agora que o Wallace está de volta, fica à vontade, pode falar, Wallace. Aí, pessoal, só deixar um adendo. Eu acredito que eu vi todos os outros debates que eu não participei, já os anteriores, e eu vi que sempre, como o companheiro falou aí agora, sempre vem para o assunto da contemporaneidade, para o atual. Acho que nem tanto, assim, certo de chegar e fazer outro planejamento. Eu acho que você é um cara, o Caio, você é um cara que saca muito desse assunto, você sistematiza bem as leituras, então acho que é melhor não mexer com o time que está ganhando, na minha opinião. Né? Então, vamos ficando por aí. Falando, dando um adendo da minha questão pessoal, eu queria até há um tempo fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui agora com relação a meio ambiente e música, né? E música. Mas eu confesso que eu estou tendo uma certa dificuldade para organizar as pessoas e tal. Para quem está interessado nisso, tem gente que empolga, depois não vai e tal. Então, vou no grupo de geopolítica que já está bombando, que de repente eu tenho umas ideias melhores para outras coisas que eu quero fazer mais para frente, né? Mas aí eu assino embaixo que você já está fazendo, cara. Então, tá tranquilo em relação a isso. Entendeu? Outra coisa, sobre a questão ainda da guerra híbrida, eu tô vendo, até ver aqui no grupo, na internet agora, que tem um livro em espanhol chamado La Guerra Híbrida Russa sobre o Ocidente, do tal de Hugo San Martín. Talvez
eles já estejam fazendo obras contra a questão de guerra híbrida, do contrário, né? Para desmistificar um pouco a narrativa de esquerda, tal. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Não conheço, não. Mas, como o livro que você falou que aprofundou, né? Para aprofundar essas questões, tem um aqui chamado Guerra Híbrida contra o Brasil, específico do gaúcho chamado Wilton Freitas. Já deixa a dica aí. É específica no Brasil. E o outro também é o Império do Caos, do Pepe Escobar. Beleza. Acho que essas duas obras, de repente, já dão um parâmetro maior, ainda mais aprofundado sobre a questão das guerras híbridas. Tranquilo. Então, gente... Ah, Desculpa, pensei que você tinha terminado. Pode concluir. mas, no geral, eu acho que as coisas estão se concatenando, nós vamos, ao longo do tempo, aparando as arestas e tal, e é isso. Mas a grande questão que eu fiquei no livro, que eu acredito que quero que vocês falem aí e tal, sobre o conceito de guerra híbrida, é como se defender de uma guerra híbrida, né? Como fazer uma resistência contra a guerra híbrida, no Brasil, principalmente. Como é que vocês pensam isso? Porque o livro não deu o livro não se aprofundou muito nisso, né? Ele falou um pouco, tal, mas não foi uma coisa assim muito... Assim, eu não senti um estudo muito mais aprofundado com relação a possíveis táticas de defesa e resistência para... Talvez porque é um tema novo, ele ainda não compreendeu totalmente com o que está acontecendo. Então, enfim, valeu, pessoal. Beleza. Então, Wallace, dialogando com essa ideia aí, o autor ele está mais voltado para o desafio russo de se proteger dessa metodologia de agressão, basicamente comandada e concebida e colocada em prática pelo Império Norte-Americano. Então, na verdade, o autor tenta se antecipar ao que ele entende como sendo um conjunto de ameaças crescente contra o Estado russo, né? Então é por isso que ele dá uma ênfase maior no contexto eurasiático, na minha avaliação. O que deixa para a gente uma lacuna, e aí acho que você entrou no ponto que eu acho que é crucial, deixa para a gente uma lacuna para discutir, por exemplo, a América Latina. Eu tenho uma avaliação, concordando com o Daniel, quando ele falou isso, que é uma frente de estudos importante, necessária. No entanto, a gente não pode negar também que, em alguns momentos, ela foi transposta de forma mecânica para a realidade brasileira para tentar esgotar o debate sobre o golpe de 2016. E aí acho que é aí que entra outros elementos que faltam nesse debate, como, por exemplo, né, uma coisa que eu falei no grupo do WhatsApp antes, quer dizer, por que essa estratégia da Guerra 4.0, da Revolução Colorida, no primeiro momento, né, contra o governo Maduro, ali numa oposição liderada pelo presidente do parlamento, Juan Guaidó, e agora, num segundo momento, também uma tentativa armada que foi detida, né, na Operação Gideon, na Venezuela. Por que essa proposta, né, tão bem concebida, tão sofisticada, conforme o autor do livro mesmo relata, por que ela não funciona em alguns países, né, como o caso da Venezuela? Por que ela não funcionou até o momento também em Hong Kong, com a tentativa de desestabilizar, fustigar o governo chinês, do Partido Comunista? Então, acho que falta realmente aprofundar esse debate, porque senão a gente cai numa visão meio fatalista, quer dizer, agora os Estados Unidos têm uma nova estratégia de desestabilizar regimes que lhe incomodam, e essa estratégia ela é praticamente impossível de ser derrotada, de ser detida. Onde ela for aplicada, ela, né, vai ter sucesso contra seus alvos. Não é verdade, né?
E é justamente onde ela não teve sucesso que a gente precisa fazer uma comparação, de alguma maneira, para tentar ver quais são os modelos de sucesso, entre aspas, para enfrentar essas medidas aí de intervenção, né? De intervenção em governos que de alguma forma se contrapõem à hegemonia, né? E aos interesses ali de Washington. Acho que a gente fez um pouco já esse debate no grupo, quem pôde acompanhar está ligado. E eu vou socializar aqui a palavra com, acho que é o Daniel, né? Daniel, depois o Wesley. A galera que está querendo organizar um grupo aí sobre música, educação, fica à vontade de divulgar lá no grupo, né? Criar outro grupo, aí o pessoal que se interessar também nessas temáticas vai entrar, fica à vontade para divulgar aqui, lá no nosso grupo de WhatsApp também. Agora, vou passar para o Daniel, depois o Wesley. Proponho que durante a fala do Daniel, quem quiser falar ainda, se manifeste. Do contrário, a gente já encerraria as inscrições, tá legal? Fala, Daniel. Muito rapidinho. Eu ia falar do programa, mas diante da tua fala, vou mencionar bem rápido. Eu tenho valorizado muito os camaradas que tenho visto com muita atenção, né, estudado os movimentos na Eurásia, né, e no caso agora que eu vou falar Ásia especial, a coisa da China. E eu tenho certeza que, ao contrário do que o texto fala, do nosso texto de hoje, eu não lembro agora qual ano que ele foi produzido, eles já estão cientes desse tipo de movimentação, né? No caso agora de Hong Kong, né? É claro que é uma questão delicada, né? Pela influência britânica durante muitos anos e tudo mais, mas eles reagiram de maneira, me pareceu, muito firme quando resolveram mudar a relação que vinham tendo com Hong Kong, né? E quando os Estados Unidos se coçou em mobilizar suas forças, né? Principalmente na produção de um consenso contra um tipo de resposta mais dura chinesa, a China soube agir dessa maneira, né? E eu acho que é isso. Exemplos daqueles que conseguem, de alguma maneira, minar a possibilidade de fratura social, né? E que não cheguem necessariamente, e que não chegaram necessariamente a uma guerra não convencional, são para serem analisados e compreendidos, né? É o caso da própria Venezuela, né? Um tema que a gente já teve antes, né? Que é aquela questão do monopólio da força sendo do Estado, você ter forças armadas cooptadas com um projeto, né? Que tenham aderido a um projeto, isso é fundamental, quanto a possibilidade de você intervir mais duramente, que a olhos liberais mais sensíveis são rapidamente taxados como ditaduras. Não estou colocando em xeque se é ou não. O fato é que existem muitos elementos por trás das narrativas construídas, né? E falando do segundo ponto, o Caio, do programa, eu não sei se nesses autores que você citou, tem alguns daqueles que você entendeu que eram importantes que nós lêssemos de acordo com o programa antigo. Você citou, inclusive, um francês. Nós temos outros dois antes. De todo modo, eu me alinho ao que for decidido. Eu acho que o que você vier a formular aí, Caio, está de bom tamanho para gente. Beleza? Tem sim. Incorporei ali o caso Giovanni Arrighi, tá? Emanuel Wallenstein teria que avaliar ainda. Podemos acrescentar Jorge Benco, mas o Giovanni Arrighi seria essa ponte. Fala, Wesley. Rapaz, eu queria responder tuas perguntas, rapaz. Tentar, pelo menos, iniciar a responder elas. Eu vou tentar ser sintético, mas eu confesso que tenho dificuldade com isso. A questão da Venezuela eu acho muito interessante o seguinte, cara. A esquerda brasileira liberal, certo, criou um consenso que o Chaves era um cara burro, ignorante, né? Um pouco de racismo também, meu ver. E que, né, ditador, tipo de coisa assim. Mas esquece, por exemplo, eu estava vendo o canal do camarada João de Manuel esses dias sobre esse assunto, que
os movimentos europeus de renovação, né, da esquerda liberal, né, rosa, digamos assim, pink, esquerda lá, são todas inspiradas na democracia de alta intensidade que o Chávez iniciou lá com o seu momento de bolivarianismo, né? Então, assim, quando a gente vê aquele documentário Ao Sul da Fronteira, a Revolução não vai ser televisionada, você vê o grau de conexão que as pessoas têm com o projeto democrático da Venezuela. Então, assim, isso é um primeiro ponto, né? Isso é um primeiro ponto, que é uma participação popular muito grande. A democracia lá não é tão engessada quanto aqui, que votos definem as coisas. A segunda questão que o Maduro e que o Chávez, né, fizeram foi a questão das milícias populares, né? As milícias populares que capturaram os gringos lá, no caso dos pescadores, né, são parte profundamente preponderante para a defesa contra as guerras híbridas. Quer dizer, eles sofrem os ataques das revoluções coloridas e da guerra não convencional e conseguem resistir. Eles não conseguem impedir, mas eles conseguem resistir, na minha visão, por esses dois conceitos, né? Democracia de mais alta intensidade, uma participação popular, né? Cultura melhor, educação de qualidade melhor, que a gente inclusive viu aqui no período petista, tá? Inclusive educação ideológica muito melhor, né? Sem comparação com o que o PT fez aqui. A questão de Hong Kong, para mim, é diferente. Qual a questão de Hong Kong? Qual a questão de Hong Kong? A questão de Hong Kong tem duas. Diferentemente da Venezuela, Hong Kong é um pedacinho pequenininho da China, né? Que era muito rico e tal, mas é um pedacinho pequenininho, com população pequena. Então, assim, isso dificulta. Já dificulta, porque é um pedaço... Para aquele pedaço ali incendiar, é mais difícil, né? Do que a questão da Venezuela, que você trabalha frente múltiplas, né? Em várias localidades e tal, né? A China é bastante impermeável à guerra híbrida por causa do controle da internet, né? Estatal, e, né, por causa do controle de uma maneira geral. Né, e até a própria população é bastante, a gente, né, tem essa mania patética e arrogante orientalista de pensar os chineses como robozinhos ou escravos do Partido Comunista Chinês, e não é assim. As pessoas estão super otimistas com o momento do país, super acreditando no projeto, então tem isso. E assim, tem uma questão também que é interessante. Os Estados Unidos não pode embargar Hong Kong, não pode sancionar Hong Kong. Um dos pilares mais interessantes da guerra híbrida não dá para você aplicar em Hong Kong. O que acontece? Se você aplicar um embargo, uma sanção em Hong Kong, é contraproducente, não é culpa da China de qualquer maneira, entendeu? Então, assim, eu acho que esses elementos favorecem, no caso de Hong Kong, dificultam a questão americana de iniciar, né, a guerra colorida ali. Tanto que, assim, foram jovens bem radicais que participaram do movimento lá dos guarda-chuvas e lá e tal, mas não eram muitos, e a China teve uma jogada de mestre agora, com a abertura do congresso agora deles lá, que foi o seguinte: qual era a questão dos manifestantes em Hong Kong? Era contra uma lei de extradição. Era o seguinte: olha, você cometeu um crime de sedição contra a pátria-mãe, você vai ser extraditado de Hong Kong, né, para o continente, lá você vai ser julgado. Ó. E os caras bateram nele, bateram nisso, bateram. E aí a China fez o seguinte: beleza, então olha só, a gente vai passar uma lei de sedição para Hong Kong. Sem problema, sem extradição. Então, assim, eu acho que isso foi uma jogada de mestre dos chineses. Vai morder ele de qualquer maneira, ou você tem que tentar construir fabricar um consenso, mas não tem problema, não tem importância, por dois motivos. O primeiro é o seguinte: a questão que eu falei de não dá para fazer embargo e que eles mudaram, né, o foco. O foco era de tradição, agora é uma lei de segurança nacional. É igual os Estados Unidos têm, uma lei de segurança nacional, blá, 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 blá. E a segunda questão importante é que os chineses viram que o Ocidente tirou as luvas de pelica. Então, assim, por que eles agora avançam sobre Hong Kong de maneira, assim, aparentemente mais voraz? O Ocidente já tirou as luvas, o que os Estados Unidos vai fazer mais? Entendeu? Não tem muito o que fazer. Então, assim, vou falar uma coisa aqui que pode soar feia, mas, assim, uma das questões que protegem melhor o povo na Revolução Colorida é um aparato repressor popular, entendeu? E eu acho que é uma coisa que a China e a Venezuela têm bastante. Era isso. Tá inspirado, hein, Wesley? Tá inspirado hoje. Então, por último, para fechar,
Wallace. Opa, pessoal, finalizando aí, cara, a explanação do Ed é muito boa mesmo, tá? Vou até pegar uma ponte dele sobre aqui no Brasil, um negócio que eu percebo. Cara, eu tô me relacionando ao negócio da música, porque eu gosto muito de música, então associo a música à questão geopolítica e tal. Então é o seguinte, eu sinto que no Brasil, o Brasil é um país, principalmente o pessoal que gosta, por exemplo, de rock e tal, que tem uma certa pinima com a cultura desses países hispânicos, sabe? Até porque as bandas, por exemplo, grupos de rock que cantam espanhol, não vêm tocar aqui no Brasil. Um, inclusive, que eu posso citar, um chamado Mago de Oz, da Espanha, que no México, estou conversando com um camarada do México, uma amizade aí lá no WhatsApp. Cara, o Mago de Oz, por exemplo, toca no México direto, e no Brasil nunca veio, ele ficou até surpreso. Pô, nunca tocou aí, ele ficou até surpreso quando eu falei isso. Aqui no Brasil só tocou uma banda chamada Rata Blanca, da Argentina, que tocou no começo dos anos 90, em São Paulo. E, cara, a questão é o seguinte, no Brasil, o pessoal tem um certo preconceito mesmo, um certo, de repente, não sei, falou, racismo com os povos latinos, sabe? Tem uma ditadura do inglês aqui, entendeu? Essa desculpa do inglês, fala que a língua espanhola não é legal, que as bandas que cantam espanhol não são interessantes. Então, todas essas análises que eles fazem de Bolívia, Venezuela, México, tá? É tudo carregado desses estereótipos. Cuba, tudo carregado com isso. E engraçado, eu fui em Cuba, cara. Engraçado que os países hispânicos, eles não têm isso em relação ao Brasil. Eles adoram música brasileira, por exemplo. Que é um negócio assim. Lá em Cuba, por exemplo, eles citaram o Roberto Carlos e citaram aquele cantor baixinho que morreu recentemente, o Nelson Ned, como famosos, assim. Então, na música não existe isso. Tanto é que nos anos 70 teve uma banda chamada Aeroblues, que eram dois caras argentinos e um brasileiro, o baterista Rolando Castelo Júnior, que fizeram esse grupo Aeroblues de música, cara, interessante, dos anos 70. Então esse negócio aí de rivalidade, racismo, tal, com países hispânicos, é um dado, infelizmente, que existe no Brasil há muito tempo, e eu tenho percebido isso dentro da música, já que é uma espécie de parâmetro já para isso, a questão de cultura de países hispânicos. Mas aí a gente pode se aprofundar um pouco nisso depois,